Irmãos, falaremos hoje sobre o nosso coração, é o solo, e a semente é a palavra lançada. Essa é uma parábola que Jesus usa, né? A parábola é uma história, uma ilustração, representando uma verdade, a qual Jesus fala sobre a importância tanto da palavra, que é a semente, como do solo. A impressão que você tem aqui, que o ponto central, o foco da mensagem é sobre o semeador, que sai para semear, né? E poderíamos falar muito sobre a importância do semeador em semear a santa palavra. Mas eu entendo que o foco, ou seja, o ensino, a base, o principal que nós queremos tirar aqui, é o solo. É o solo que faz a diferença, porque o semeador é Jesus. A semente é a palavra, não muda, é a mesma. O semeador, ao semear, ele coloca aquela bolsa bem grande e aberta, e ali é cheia de sementes, cheia, transbordando de sementes. E ele sai com aquelas sementes, ele abre a bolsa, pega e vai jogando na terra e vai semeando. Então, o semeador é a condição de Cristo, ou do pregador, ou daquele que é usado por Deus para levar a semente. Já as sementes são a mesma, estão todas ali. É a santa palavra, o poder da palavra. A palavra tem poder, meu irmão. Às vezes nós somos impressionados pela forma como o pregador dirige a palavra. E pode ser debaixo de uma unção, como também pode ser o jeito dele, falar mais alto, mais baixo, né? Um pula, um dança, um corre para lá, outro corre para cá. Tem gente que vira cambalhota, tem o ciricutico gospel, né? Enfim, e tem outros que estão parados, falando. Mas o que está sendo lançado neste momento é a semente. O que está sendo lançado nesse momento é a palavra. E ela vai cair, ela tem poder, muito poder, para crescer e para germinar. O que vai determinar o crescimento dele, o que é? É o solo, é o tipo de terreno, é aonde a semente está caindo. E aqui então nós entramos na nossa mensagem para dizer que o solo é o nosso coração, que o terreno somos nós, que Jesus usa os seus pregadores, que usa os seus servos, os nossos irmãos, trazendo e portando a preciosa palavra, lançando pela internet, lançando pela televisão, lançando na igreja, lançando pessoalmente, semeando em todos os lugares. Agora, o que vai determinar a mudança, o crescimento, o resultado, é o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso terreno. É isso que vai fazer a diferença, se vai crescer ou não vai crescer, irmãos. A semente, ela tem poder. A terra, ela é poderosa quando nós estamos prontos para lançar. Ela cresce. Agora, aonde vamos? E aqui o texto, Jesus, ao mencionar, a ensinar essa parábola, a princípio as pessoas não entendem. Pode ver que eu li a partir do verso 3, o que Jesus falou da parábola. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Aí Jesus vai dar um sermão lá, dar uma palavra dura em todo mundo, né, dá uma chicotada gospel lá nos discípulos, e diz que eles estão com o coração duro, que eles não estão prestando atenção, que eles não estão entendendo nada. Mas em particular, depois Jesus revela para eles o que significa aquela parábola. E aí Jesus vai dissecando ponto por ponto qual é o significado daquela semeadura. E ele usa aqui alguns elementos que nós gostaríamos de reprisar e falar sobre ele. Jesus fala que ao semeador saiu a semear, que algumas sementes caem à beira do caminho. O que é estar à beira do caminho? Todo mundo que vai numa lavoura, todo mundo que vai numa plantação, há um espaço onde o semeador ou a pessoa que vai colher, ela anda, né? E ao semear naquele espaço, irmãos, é natural que as sementes caiam, nem sempre aonde o semeador gostaria. A bolsa dele está cheia, então conforme ele anda, conforme ele abaixa, cai sementes de um lado e do outro. E às vezes cai à beira do caminho, o lugar que as pessoas andam. E Jesus então fala que essas sementes que caem à beira do caminho, é como aquelas pessoas que não entendem a palavra, que elas não entendem. E diz que vêm as aves dos céus, e depois ele revela que as aves do céu são demônios, e vem e arrebata aquela semente, roubam aquela semente que está no coração das pessoas. Agora, quando ele fala que as pessoas não entendem, à beira do caminho significa pessoas que estão dando brechas na sua vida.
A ideia de pessoas que têm fortalezas no coração, e essas fortalezas bloqueiam a passagem da palavra, impede o crescimento da palavra. São pessoas que não são libertas, são pessoas que ainda não estão libertas, que elas ouvem a palavra, mas elas têm vínculos ainda lá fora, com o mundo, com coisas pesadas, com coisas que não foram curadas. E os demônios também têm livre acesso para entrar e para sair. E por isso que quando a palavra é lançada, os demônios vêm e roubam, e essas palavras, ela não germina, ela não cresce, ela não produz, ela não vai longe, ela é apagada. É interessante, irmãos, que você ministra uma palavra, eu falei isso de manhã, se eu pudesse fazer, é lógico que eu não faria, porque iria constranger, mas eu fecharia todas as portas aqui, deixaria só aquela e ficaria lá, né? E cada um que passasse eu ia perguntar, o que foi que eu preguei domingo passado? E aí alguns iam ficar pensando, outros rapidamente iam dizer, pastor, eu não vim, né? Eu ia aproveitar para dar uma cajadada, irmão, você é um sem vergonha, porque era culto de ceia, você devia estar lá. Aí você vai aproveitar a situação e dizer, mas estava chovendo, minha rua encheu, não deu para ir. Ia sair dessa aí, né? Mas alguns iam ficar pensando, o que será que o pastor pregou no domingo? Porque muitas vezes, irmãos, aquela semente que é lançada aqui, nós esquecemos. Está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Não está chegando ao nosso coração. E Jesus está dizendo que aquelas pessoas não entendiam. A semente que cai à beira do caminho são pessoas que não entendem a mensagem pregada. Porque o inimigo vem e rouba esta semente. São pessoas que muitas vezes, não digo todas, mas muitas vezes nós temos ferimentos na alma. São pessoas que estão dormindo com ódio, são pessoas que estão acordando com amargura, são pessoas que não perdoam, são pessoas que passam o dia ressentida no coração. Isso, irmãos, prolifera uma entrada do inimigo que vai roubando a mensagem, que vai trazendo incredulidade no meio do povo de Deus. E lembrando que onde há incredulidade, não há operação de milagres. Que o próprio Jesus na sua terra, e em outras terras que ele foi, Betsaida, Corazim, e outras, que ali ele não realizou milagres. Não houve milagres. Por quê? Porque havia dureza de coração. As pessoas estavam incrédulas quanto a Jesus. Onde existe incredulidade, não existe manifestação do poder de Deus. O nosso coração precisa ser crente, o nosso coração precisa estar sendo realmente trabalhado pela palavra. Precisamos ansiar pela fé, irmãos. É a fé que move essas coisas, e a fé, ela é alimentada, ela é fortalecida pela semente da palavra de Deus. Mas se a semente não germina, se a semente não vem, se a semente não cresce, a nossa fé, muitas vezes, se torna uma fé murcha, pequena, fraca, não desenvolve. E as aves do céu vêm e roubam aquela semente preciosa que é lançada. Jesus fala da segunda semente onde ela caiu. Diz que ela caiu num terreno pedregoso. Ao você imaginar a Palestina, para ter uma ideia, na grande maioria você não vai ver terras apenas planas, mas você vai ver em alguns lugares, principalmente antigamente, as pessoas ao plantarem, terras que tinham pedras em volta, ou tinham limites, e o semeador então ele ia até aquele limite, que eram as pedras, e ali dali em diante ele começava a semear na terra boa. Só que era natural, da mesma forma que caía sementes na beira do caminho, era normal cair sementes perto das pedras, e crescer perto das pedras as sementes. E Jesus então fala que essas sementes que caíram perto das pedras, que elas começam a crescer muito rápida, que são pessoas que aceitam a palavra de Deus com muita alegria, com muita vontade, que abraçam o evangelho, que você te abraça e diz que eu estou feliz demais, e dá um testemunho, e assim por diante. E a gente que está no evangelho já viu isso, né? Quantas vezes acontecer. Mas de uma hora para outra aquela pessoa some. E aí então você que é o pai espiritual, deveria de ser um pai espiritual, ou discipulador, você vai atrás daquelas pessoas. E você pergunta, por que você sumiu da casa do Senhor? Por que você não vai mais na igreja? E ele vai dizer, eu estou passando por muitas lutas, eu estou passando por muitas tribulações.
E eu não estou aguentando, e eu prefiro deixar e ficar fora, eu não quero, eu estou desanimado. Jesus compara esta semente que cai no meio das pedras com a pessoa que age dessa maneira. Por quê? Porque ao crescer a raiz, ela não tem profundidade. Raiz encosta nas pedras. As pedras com calor, nós provamos verdadeiro calor. Eu não me lembro de uma onda de calor dessa na região, sei lá se houve, né? Essa semana, em alguns lugares, chegaram quase a 48 graus da sensibilidade, né? De caloria, né? Então, é muita coisa. Agora imagine, na Palestina, durante o dia, 50 graus, 60 graus. Aquelas pedras estão queimando, fervendo. As raízes que ameaçam brotar, encostar nas pedras, elas morrem. E a plantinha vai morrendo. Jesus diz que essa semente é semelhante às pessoas que quando vem a tribulação, quando o sol começa a queimar, a luta, a pressão, essas pessoas querem deixar o evangelho, elas abandonam o evangelho, elas não têm força para continuar. É dessa maneira que Jesus descreve as pessoas que passam por esse momento sem raízes, que a vida vem, a luta, a perseguição, a dificuldade, os prejuízos, o divórcio, muitas vezes, os problemas com os filhos, as enfermidades. Quantas coisas nos acontecem, meu irmão. Quantas lutas sobrevêm sobre nós, e nós não aguentamos, muitos não aguentam. Muitos abrem mão, dizem, não chega, eu preciso dar um tempo, não estou aguentando, é muita luta. Muitos estão seguindo o mestre por causa da situação e não por amor e entrega da sua vida. Muitos apenas eu estou seguindo o mestre, mas sabe, parece que o mestre parou de me abençoar, parece que as portas se fecharam, então agora eu vou dar um tempinho. Quanta gente fala isso? Eu estou falando isso até com um certo desencargo, porque muitas vezes, como cristão, se sente culpado, né? Diz, poxa, a pessoa não quer mais servir a Deus. Caramba, eu estava cuidando dela, de uma hora para outra ela parou. Meu irmão, isso é uma verdade bíblica. Não é todo mundo que cai em boa terra. Não é todo mundo que vai crescer e vai produzir frutos de 30, 60 e 100. Há sementes que vão cair à beira do caminho, que não têm raízes. E quando vier a dificuldade vem. Não se engane, Jesus não prometeu facilidade, Jesus prometeu também dificuldade. São pessoas que não tomaram, muitas vezes não se tornaram novas criaturas ainda. Não cresceram na palavra. São pessoas que não querem sentir a dor. Olham para as promessas e ainda indagam, onde está Deus? Quantos, você já ouviu isso? Talvez você já tenha falado isso às vezes. Eu já pensei em falar. Deus, nós estamos sendo fiéis na tua casa, o que está acontecendo? Senhor, nós temos andado no teu caminho, por que estamos passando por isso? Né? Quantas vezes não fala isso? Senhor, eu vivo as tuas promessas, mas por que essa dificuldade? Às vezes, irmãos, nós também não olhamos para toda a palavra, nós só olhamos para as promessas. Nós não olhamos para o ensino, nós não olhamos para a advertência. Não sabemos muitas vezes que dificuldades fazem parte do currículo de Deus. Dificuldades fazem parte do currículo de Deus. Nem sempre há facilidades, irmãos, às vezes existe dificuldade. Jesus, quando disse que nós crescêssemos no Evangelho, nós passaríamos tribulações e dificuldades. Porém, ele diz, tende o quê? Bom ânimo. Então ele diz, vocês vão passar por dificuldade. Vocês vão passar por luta. A porta é larga, é gostosa, tem um sofá maravilhoso, tem suquinho toda hora, tem ar-condicionado, é uma maravilha a porta dos céus, não é isso que ele falou? Não foi isso? O que ele falou? Que a porta é estreita e apertada. O caminho que conduz à salvação é estreito e apertado. Você já passou, né? Quando alguém está passando alguma tribulação, alguma luta. E aí, meu irmão, como é que você está? Tem gente que fala, o negócio está estreito. Né? Talvez esteja alguém aí passando por isso, né? O negócio está estreito, a vida está estreita. O que significa? Está difícil, está apertado. O caminho da salvação é essa. Quando você olha os pais da igreja, aqueles homens que aceitaram Jesus, que pegaram a igreja e dizem, nós vamos levar, porque nós temos a missão de Cristo, passaram por caminhos estreitos, muitos deles dizimados, perseguidos pelo Império Romano, perseguido pelo Império Religioso, judaico na época, mortos,
famílias inteiras dizimadas. Não há muito longe daqui, agora na virada do século passado, nós tivemos países que eu sempre gosto de lembrar e falo mesmo, né, onde os impérios comunistas entraram, no leste europeu, na União Soviética, na China, na Coreia, que nós estamos ainda revendo isso, ainda dá para rever um pouquinho, porque ainda existe isso, irmãos nossos que estão na Coreia, escondidos, torturados, mortos, muita gente torturada e morta, porque não negou o evangelho. Essas pessoas, irmãos, são sementes que estão em terra boa. Porque se elas tivessem caído sob os pedregais, elas já teriam desistido. Elas já teriam dito, opa, eu não sou cristão não, hein? Não sei de nada. Mas esses que encaram, dizem, não, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo, que vão muitas vezes para uma prisão, para uma geleira, que vão muitas vezes para um martírio, são pessoas que caíram em boa terra, que estão honrando o nome do Senhor, mas quando chegarem na eternidade, não tenha dúvida, irmãos, que o Mestre estará de braços abertos, dizendo para elas, vinde, bendito de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. São os heróis do Evangelho, aleluia. A dor duradoura é uma das maneiras, talvez principal forma pelas quais Deus trabalha a sua graça profundamente em nossa vida. Dr. Samuel Chand. A dor duradoura é uma das maneiras, talvez a principal forma pelas quais Deus trabalha a sua graça profundamente em nossa vida. A dor nos ensina também. E muitas vezes o caminho apertado, muitas vezes no meio da dor, irmãos, nós temos que suportar, sabendo que Cristo suportou o martírio por nós, que os nossos pais da igreja suportaram as aflições por nós, e que se nós estamos passando sofrimento e dor, Deus está tratando e demonstrando a sua poderosa graça em nossa vida, e nós temos que confiar nele. Isso é fé, isso é seguir o Evangelho. Eu contei hoje de manhã a história de um cientista, e ele começou a cuidar de uma menina indiana, que tinha uma doença chamada mais ou menos síndrome da indiferença da dor. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É um pouco semelhante a hanseníase ou a lepra, só que isso é provocado pela pessoa. E conta dessa menina, que é uma menina indiana, que chegou no tratamento, diz que a mãe, a primeira vez que teve um confronto, né, com essa situação, é que ela viu a menina cheio de uma tinta vermelha, riscando a parede, desenhando a parede, e quando a mãe foi ver, era sangue. A menina mordia o dedo, tirava sangue e pintava a parede com o dedo. E a mãe ficou desesperada. E depois a mãe reparou que a menina mastigava a língua, e feria a língua e a língua enchia de sangue. E outras coisas foram acontecendo, então entrou-se um tratamento e descobriu que havia essa doença, síndrome da indiferença da dor. E esse médico começou a tratar dela durante muito tempo, envolveu outros profissionais para tratar também, e foram aparecendo outras crianças e outras pessoas que não sentem dor, que simplesmente não sentem dor, e passavam por isso. E esse médico então disse que um dia ele chegou cansado, depois de uma longa jornada de trabalho, foi para o hotel descansar, e quando ele tirou o sapato, ele não estava sentindo o seu pé, é como se o seu pé estivesse sem dor. E aí ele beliscou o pé e não sentia dor. Por fim, ele pegou uma agulha e enfiou no dedão e não doeu. Enfiou do outro lado e sangrou e não doeu. E ele ficou desesperado. Ele passou a noite em desespero em saber que ele poderia ter contraído algum tipo de doença, né, através da contaminação com aquelas crianças, e que ele também estava infectado, e que agora também ele não sentia dor, ele podia perfurar alguns órgãos, alguma parte do corpo, algum membro do corpo, e ele não sentiria dor como aquelas crianças. E ele começou a pensar nas famílias, nas pessoas envolvidas e assim por diante. Passou a noite acordado, levantou pela manhã, primeira coisa que ele fez, foi lá e pegou um alfinete e cravou no dedo. E quando ele cravou no dedo, ele deu um grito, ai, doeu. Ele descreve que alegria em saber que ele estava sentindo dor. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos doentes, Deus quer nos tratar, e Deus permite algum tipo de dor para a gente gritar, para a gente refletir, para a gente pensar,
para a gente começar a dizer: Senhor, isso está tratando de mim, isso está curando a minha alma, isso está trabalhando em nossa vida. E muitas vezes Deus trabalha dessa maneira. A dor não é para te afastar do Evangelho, a dor não é para fazer você ir longe da igreja, a dor não é para você deixar a palavra, a dor não é para você se desviar, a dor não é para você chegar em casa ou postar um monte de besteira no Facebook contra líderes, contra a igreja, né, despejando a sua dor. Não, a dor é para te quebrantar, para chegar mais perto de Deus, para te aproximar de Deus, para enxergar quem você é e ver que Deus te ama, que Ele tem um grande propósito na tua vida. Aleluia. A semente cai entre os espinhos. Esse é o terceiro episódio dessa mensagem, em que descreve o semeador ao lado das rochas, onde tem a terra boa, a terra de plantio. Há também, próximas rochas, cactos, espinhos, espinheiros, né? E muitas vezes o Senhor descreve aqui que alguma daquelas sementes, ao semear, caíam perto dos espinhos, e elas cresciam. Só que o poder do espinho, irmãos, era tão grande, do cacto, que sufocava aquelas plantinhas, que sufocavam aqueles pés de fruta, ou aquilo que estava pronto para crescer. E de alguma maneira, não conseguia crescer. Jesus revela e fala que aqueles espinhos, aquelas sementes que caem entre os cactos, são como as pessoas que abraçam o Evangelho, que se entregam no Evangelho, que começam a caminhar no Evangelho, que até se batizam, que caminham conosco, que às vezes até lidera conosco. Mas o sufoco da vida, as paixões pelo mundo, as paixões e as tentações, o passado, começa a bater em sua porta. Ela começa a se sentir atraída pelas paixões, pelo desejo do mundo. De alguma maneira, né, começa o coração a passar por dificuldade. E elas começam a ser sufocadas. O mundo começa a chamá-las de volta. As paixões começam a se apresentar novamente. Ou então é a ganância do mundo, o amor pelo dinheiro. Ou começam a trabalhar demais, ao ponto de não terem como congregar, de não terem como continuar a sua vida. São sufocadas, começam a ter problemas em casa, com os filhos, com a família. Não tem tempo para nada, só pensam em dinheiro e riquezas. Meu irmão, chega uma hora que parece que o mundo entra na vida da pessoa. Tudo que ela vê, ela é mundo, ela está tomada pelaquilo, ela está sufocada. A fé dela não consegue respirar. A fé dela não consegue sobreviver. Sabe, nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, porque nós vivemos no mundo. As paixões do mundo estão sempre ecoando, sempre respingando nas nossas vestes. As ideias do mundo estão sempre batendo e ventilando nos nossos olhos e os nossos ouvidos. Nós trabalhamos com pessoas e lidamos com pessoas que vivem o mundanismo, e às vezes as pessoas começam a nos influenciar e nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Sabe, a nossa fé começa a secar, a nossa fé começa a baixar o nível dela, começa a entrar a incredulidade, começa a entrar o desânimo, a falta de vontade de congregar, a falta de vontade de estar na presença de Deus. É preciso vigiar para que isso não aconteça. Jesus fala que essas pessoas que passam o tempo e elas simplesmente desistem do Evangelho, elas são sufocadas por tudo isso que nós falamos, e essas sementes não conseguem crescer, porque elas estão no meio dos espinhos, irmãos, e os espinhos sufocam. Eu dei um exemplo hoje, eu tenho uma pequena chacrinha no interior, e lá tem algumas coisas plantadas. E uma das coisas que já estava lá, quando eu adquiri aquele pedacinho de terra, era um pé de louro, aqueles louros que a gente gosta para temperar carne, temperar peixe, e o que se quiser, pôr no feijão, fazer um chá de louro, né? Minha mãe gostava muito disso, né? E tinha muito louro lá. Mas também tem pitanga do outro lado. Eu andei fazendo sucos de pitanga lá, e aí o resto eu jogava na terra para adubar a terra, mas eu acho que caiu alguma semente de pitanga bem no coração do pé de louro. E esses pés de pitanga começaram a brotar. E aí então houve um cruzamento, o louro de um lado e as pitangas do outro, e eu não percebi. E o louro começou a morrer, as folhinhas começaram a cair, começaram a secar.
E aí eu comecei a pensar, bom, algum bicho está matando meus louros lá, e comecei a olhar de um lado, olhar do outro, e eu descobri um pé de pitanga enorme crescendo no meio do louro. E eu fiquei confuso, eu disse, meu Deus, como é que pode? Aí mostra o poder da terra. Mas a verdade é que um vai morrer e o outro vai viver, não é verdade? Eu gostaria que o pé de louro vivesse e a pitanga morresse, porque tem pitanga em outros lugares. Mas para isso eu tenho que trabalhar ou fazer alguma coisa para tirar aquele pé de pitanga dali, porque ele já se enraizou e ele está matando o louro. Sabe, não é um exemplo, é muito próximo, mas o que Jesus está dizendo é isso, que a semente cai no meio dos espinhos. E aí a árvore pede para crescer, mas os espinhos não deixam. Os espinhos são mais fortes. E os espinhos estão matando a plantinha, estão matando aquela semente que foi semeada pelo bom semeador. Nós vivemos isso, nós estamos no mundo. A palavra de Deus é semeada, você cresce, você começa a desenvolver, mas o mundo vem com uma fúria tão grande, o mundo vem com uma placação tão grande sobre você, e começa a te abafar a tua fé, começa a tirar o oxigênio da tua fé, começa a murchar a tua fé, e tem horas que você está fraco, está desanimado, está doente, está pensando em parar, está pensando em desistir. Olha para o Evangelho e será que tudo isso é verdade? Será que Deus está nisso? Meu irmão, isso é um mundo que está entrando na tua vida. Você precisa renunciar a algumas coisas na sua vida, para que a tua semente, que foi lançada pelo verdadeiro semeador, que é o Senhor, possa crescer poderosamente a tua vida, e você colher os frutos maravilhosos do Evangelho, para a glória de Deus. Aleluia. Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele disse aos seus discípulos, vocês querem me acompanhar? Quantos aqui querem acompanhar Jesus? Quem não quer acompanhar, levanta a mão. Ninguém tem coragem, né? Se alguém quiser acompanhar a Jesus, negue o quê? A si mesmo. Negue a si mesmo. Negue algumas vontades que você tem. Negue algumas tentações que vêm em você. Negue algumas coisas que estão batendo na tua porta. Negue ganhos desonestos. Negue coisas que estão envolvendo a tua fé. Negue algum tempo que está roubando a tua fé. Ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. A cruz, irmãos, a cruz é pesada. A cruz é horrenda. A cruz não tem cruz leve, não. Não é fácil carregar a cruz é vergonha. Tome a sua cruz, siga o Senhor. É isso que ele está dizendo. Você quer me acompanhar? Você quer vir após mim? Você quer me seguir? Negue a si mesmo. Por quê? Porque se você não se negar, você não carrega a cruz. Porque a cruz é loucura. Porque a cruz é vergonha. Porque a cruz é repúdio. Porque a cruz discrimina você. Ora, eu não vou carregar a cruz, todo mundo vai me ver carregar a cruz. Carrega a sua cruz. Siga o Senhor. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa encontrará. Quantas pessoas estão tentando salvar a sua vida aqui? Quantas pessoas estão tentando ganhar a sua vida aqui na terra? Mas quem quer ganhar aqui na terra, ele diz, você vai perder. Sabe, a igreja, irmãos, tem pecado nos dias de hoje. A igreja do século 21 tem pecado, porque ela, nos dias de hoje, porque ela não tem falado do inferno. E o inferno existe, e a Bíblia fala muito sobre o inferno. E o inferno é preparado para aqueles seguidores do demônio, ou seja, para aqueles que negaram o Senhor. O inferno é preparado para aqueles que não quiseram carregar a sua cruz. O inferno é preparado para aqueles que não assumiram a bandeira do Evangelho. O inferno é preparado para aqueles que não amaram o Senhor e não abraçaram as suas doutrinas, as suas leis, o seu ensinamento. E nós não falamos sobre isso, porque isso desvazia a igreja, mas essa é uma realidade. E nós temos que falar para que as pessoas saibam que da mesma forma que existe o céu, também existe o inferno. Não é o pastor que está falando, está escrito na palavra de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus,
ganância, que é idolatria. São pessoas que o seu terreno é espinho e está sendo sufocada a palavra de Deus, meu irmão. E finalmente, a quarta semente, ela caiu em boa terra. E o texto diz que ela cresceu, ela produziu, veio frutos de 30, 60, 100 por um. Houve o crescimento. Eu costumo dizer, um grãozinho de milho, pequenininho desse que você olha por aí no mercado, quando você o planta numa boa terra, na estação certa, no tempo certo, ele cresce. E ele vai te dar, possivelmente, 3 espigas. Cada espiga, irmão, vai ter uma média de 150 a 300 grãos. Então você pode, com um grãozinho de milho que você fez morrer, você perdeu aquele grãozinho, ele morreu, mas ele te deu pelo menos 900 grãos, quando ele crescer no final, num período de 4, 5 meses. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o poder da semeadura. Isso é o poder da semeadura, mas por quê? Porque está na terra boa, está numa terra arada, está numa terra que não tem pedra, está numa terra que não tem espinho, não está à beira do caminho para que as aves possam roubá-la. Ela está numa terra que é tratada, que é adubada. Eu, quando falo de adubo, me lembro, era criança, e minha avó foi a pessoa que, de alguma maneira, foi muito usada para me ajudar na vida. Acho que não sabia, né? A gente nem sabe o quanto as pessoas ajudam a gente. E minha avó, ela meio contextualizada, né? Tá, o tio Henrique aqui era neto dela também, sabe o quanto ela era brava, né? Ela ajudou a criar ele também, né? Não era fácil, não. Mas, eu não posso falar pelos outros. Por mim, ela gostava de mim, porque eu era tipo um escravo dela naquela época, né? Com 5 anos. Depois eu conto por quê. Mas ela me ensinou algumas coisas na vida. Eu costumo dizer que foi a minha primeira renda que eu tive, foi com a minha avó. Quando eu tinha 6, 7 anos, aproximadamente, de 5 a 6 anos, não me recordo exatamente o tempo, ela me deu uma quantidade de jornal que eu podia carregar, e falou para mim: filho, vai naquela vícola, que é essa vícola que tem aqui nessa pracinha aqui em cima, na época era uma vícola ali, vai lá e leva esse jornal e fala o que você quer vender. E o homem vai pesar e vai te dar um dinheirinho. Eu não entendia nada, fico morrendo de vergonha, com medo que nem só, não, vó, vai lá. E eu fui. E aí levei o jornal e fiquei com muita vergonha de falar para a pessoa que estava lá que eu queria vender o jornal. E depois que ela entendeu, pegou o jornal, pôs na balança, até hoje me lembro, deu tanto lá, uma quantidade, ela contou e me deu um dinheirinho. Como eu fiquei feliz de pegar aquele dinheirinho. Levei para ela, e ela falou assim: esse dinheiro é para você, sempre vou te dar jornal para você vender. Nossa, aquilo me deu uma alegria, porque nunca ninguém me tinha me dado dinheiro, e eu nunca tinha trabalhado para ter dinheiro. Imagina uma criança de 6, 7 anos, 5 anos, acho que não tinha 7 ainda. Aí ela me deu um vidro de remédios antigos, e disse: leva aqui no seu Carlito, aqui nessa farmácia que tem aqui na Perto Queiroz, aqui perto, e leva para ele que ele vai comprar de você. Eu levei, ele me deu mais um dinheirinho, eu levei para ela, e aí ela disse: não, é seu, fica com você, eu vou te dar sempre remédio para você vender. E aí eu ganhei mais dinheirinho, eu fiquei feliz. E a terceira situação é que ela falou assim, ela tinha uma horta na frente da casa dela, ela morava aqui numa rua aqui bem próxima a Vicente Gil, perto de onde eu morava também, uma descidinha que a gente chamava de morrinho, e ali ela tinha uma hortinha, e ela falou assim: filho, toda vez que você vê estrume, e ela me explicou o que era estrume, era o cocô do cavalo, né, o estrume, o cocô do cavalo, toda vez que você vê estrume, você traz para mim que eu vou te dar uma moedinha. E eu gostava muito de jogar bola, e vivia jogando bola em tudo que era campinho, mas meu irmão, quando eu ia buscar bola no mato, e eu encontrava estrume, eu esquecia da bola, eu via ouro ali, eu saía correndo e a molecada me chamava: vem jogar. Às vezes eu estava até no gol, eu nem respondia, eu saía voando para a casa dela, não conseguia nem falar: vó, me dá a lata, eu achei estrume. E aí eu pegava estrume, levava para ela, todo feliz, e ela me dava mais moedinha, né? Foi as minhas primeiras rendas que eu aprendi a ter, né, na vida que ela me incentivou. Mas para que ela usava aquele estrume? Porque ela tinha uma horta ali. Eu não estava nem aí com a horta dela. Às vezes até que vinha meus primos lá, a gente queria brincar, correr para um lado para o outro, pisava na horta dela, elas vinham com uma vara para pegar a gente, né? Ficava louca da vida quando pisava na horta dela. Mas o estrume era para
adubar a horta dela. E na horta dela dava alface, dava couve, né? Tinha um monte de coisa que dava lá que eu nem gostava, mas eu gostava do dinheirinho que ela me dava por causa do estrume. E às vezes, irmãos, a terra boa é isso. É uma terra que é tratada, que tem alguém que trata, que tem alguém que cuida. E quando cai a semente ali, ela tem segurança de crescer. Ela tem segurança de frutificar. E a horta vai ficar bonita, a tua horta vai ficar linda, vai ficar maravilhosa, porque ela é tratada. Porque quando a palavra, quando a semente cai no teu coração, ela pode crescer, irmãos, porque é terra boa. E é isso que Jesus está falando para nós, que o nosso coração precisa ser terra boa, precisa ser terra tratada, terra sem pedra, terra sem sujeira, terra sem lixo, terra sem pedra, terra que a semente cai e ela vai crescendo e vai fazendo de você, dentro de você, uma grande e poderosa lavoura que vai crescendo, e no tempo certo, na hora certa, você vai lá e é uma frutinha daqui, é uma verdurinha daqui, é uma coisinha gostosa dali que vai dando no teu coração. São frutos que vão render na tua vida, porque o teu coração se transformou numa horta maravilhosa, numa terra maravilhosa, que a palavra de Deus cai e ela cresce e produz frutos 30, 60, em alguns casos até 100% para a glória do Senhor. Aleluia. O Senhor diz: vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então você também serão manifestados com Ele em glória, meu irmão. Olha, na hora que Cristo se manifestar poderosamente, que tocar a trombeta lá nos céus, na hora que a glória de Deus vier sobre a terra, na hora que os olhos abrirem, os homens abrirem os olhos, os poderosos abrirem os olhos e verem a glória de Deus, vão ver você raiando e se levantando como glória de Deus também, que estava escondida em Cristo, mas agora ressurge na glória do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque você é uma boa terra em nome do Senhor. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo nos momentos que você passar por portas apertadas e estreitas, no momento de dor, no momento de dificuldade, de enfermidade, de prejuízos, de angústias, mesmo nesses momentos, você vai olhar para aquilo que tem, para a palavra que tem em Abacuque, capítulo 3, e vai poder falar como profeta, dizendo: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você poderá dizer isso quando você é terra boa e a semente está plantada, enraizado, mesmo nos dias ruins. Você pode levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Mas alguém diz: como pode acontecer isso? Tu está quebrado, né? Você está falido, você está sozinho, você está com problema com os filhos, você está com problema em casa, você está todo complicado a tua vida. Não importa, eu me alegrarei no meu Deus, e me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque você não está plantado nos espinhos, não está plantado à beira do caminho, nem está plantado nas rochas, você está plantado em terra boa, tem raízes e terá frutos na eternidade, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de João, do capítulo 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, Jesus é a videira, vocês são os ramos. E Ele está dizendo: se vocês permanecem na videira e a videira permanece em vocês, vocês estão ligados, estão plantados em terra boa. Ele diz: vocês darão muito fruto. Meu irmão, o fruto você não se esforça para dar.
Tem gente aí que diz, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou orar, porque eu vou dar muito fruto. Meu irmão, o fruto ele vem naturalmente. O fruto ele vem naturalmente, o fruto vem de Deus. Você só tem que estar plantado em terra boa. No teu coração, o teu solo tem que ser bom. No teu coração, o teu solo tem que ser limpo. No teu coração não pode existir pedra, nem espinhos. E nem aves do céu querendo roubar a semente. Se ele está machucado, se ele está ferido, as aves estão roubando a semente. Se existe ganância no teu coração, sabe, a tua fé vai murchar. Se vem as dificuldades, você quer parar com tudo, quer largar tudo, olha, você não vai longe porque está sem raiz. Mas se você está plantado em terra boa, vai vir dificuldade. Vai haver dias que você não vai ver frutos, vai haver dias que você não vai ver nada, que vai ver um céu cinzento, vai haver dias que você vai ficar com medo, mas você está em terra boa, meu irmão. E aquele que está em terra boa, numa hora certa, ele frutifica, porque ele está em Cristo e Cristo está em você. E a Bíblia diz que quando Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, nós daremos muito fruto para a glória do Senhor, aleluia. É dependência total de Jesus, dependência total da palavra, dependência total do Altíssimo. Saber que o Senhor cuida da nossa vida e que nós estamos nele. Sejamos terra boa. Meu irmão, seja terra boa. Se você vê que tem espinhos à sua volta, comece a arrancar. Se você vê que você está entre as pedras, comece a tirar as pedras. Se você vê que as aves do céu estão sempre entrando e roubando, comece a repreender isso, comece a limpar a tua vida, comece a curar a tua vida. Começa a buscar realmente uma cura, uma libertação. Para quê? Para que essa semente caia e ela produza frutos. E você coma desses frutos abençoados para a glória do Senhor. Feche seus olhos neste momento, em nome de Jesus. Queremos orar por você. Glória a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Sabe, meu irmão, se de alguma maneira essa mensagem falou ao teu coração, e você visualizou o solo do teu coração cheio de pedras, as raízes não estão crescendo, você está lá balançando para deixar o caminho de Deus, para abandonar, para não vir mais na igreja, desanimado. Você que está em casa também, se isso está acontecendo contigo, está sozinho, se ajoelhe e peça perdão a Deus. Eu queria orar pelas pessoas que estão aqui, pelos aqueles que estão à beira do caminho. O seu solo é à beira do caminho, tudo que cai, as aves estão roubando, estão tirando. A incredulidade está presente no teu coração. Eu queria que você viesse para frente, em nome de Jesus, receber oração. A incredulidade está roubando a mensagem do Senhor que cai na tua vida. Está cheio de mágoas, não consegue perdoar, cheio de amargura, cheio de ressentimento na alma, não consegue conviver com a palavra, não consegue conviver com as pessoas. Meu irmão, são sementes, não estão conseguindo crescer. Você precisa limpar esse terreno, é o teu coração, a palavra quer cair nele, quer ser abençoada. Vem para frente. Você que está entre as pedras, sabe, essas pedras estão atrapalhando, estão murchando a tua fé. Você não consegue crescer, está sempre desanimado. Eu quero orar com você também. Queria desafiar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente também, em nome de Jesus, para que teu solo fique limpo para a glória do Senhor. Você que está entre os espinhos, meu irmão, que as paixões do mundo, a tentação está te assediando, a ganância está no teu coração. Sabe, você é terra boa, é solo bom. Deus quer trabalhar isso na tua vida, quer curar isso, quer limpar, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de oração, enquanto Gabriel louva ao Senhor, você vem aqui para frente, nós vamos ministrar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Os demais fiquem na presença de Deus, irmãos. Glória a Deus. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem limpar as minhas mãos,
sou teu e tu és meu. Queria chamar pastores, alguns irmãos, intercessores. Viesse aqui ao lado dessas pessoas, orarem com elas nesse momento. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor. Recebemos a ministração da Tua palavra. Que essa semeadura seja feita em nosso coração, que caia em boa terra, que o nosso coração esteja em boa terra, Deus. Nessa noite nós queremos limpar, isolar toda pedra, isolar todos os espinhos que estão em volta da nossa alma, Senhor. Ó Deus, retirar, Senhor, tudo aquilo que as aves vêm roubar, que vem tirar, trazendo incredulidade ao nosso coração. Meu Pai, em nome de Jesus, que possamos estar em boa terra. Pai, que cada coração aqui seja uma terra boa, que ao ministrarem aqui, os líderes ministrarem, os pastores ministrarem, ó Deus, as sementes, Senhor, caiam numa ótima semeadura, caia numa boa terra, que as árvores cresçam, que as plantas cresçam, que floresçam, ó Deus, que dê frutos 30, 60 e até 100%. Nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos o Teu povo, que aqui seja uma igreja abençoada, seja um povo abençoado, curado, restaurado, para a glória do Teu nome. Nós declaramos isso e abençoamos a vida de todos, aqueles que estão nas suas casas, nos assistindo. Nós abençoamos também em nome de Jesus. Neste momento, Pai, nós entramos nas casas para abençoar, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, receba esta palavra de Deus, receba essa semeadura na tua vida. Deus te chamou para estar em boa terra. Saia do meio do caminho, saia do meio das pedras, saia do meio dos espinhos, vá para a boa terra. É ali que estão os frutos, é ali que Deus vai frutificar na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia.